Agora a gente vai falar sobre como construir marcas amadas, porque as pessoas não se conectam só com produtos, elas se conectam com propósitos, com histórias e com experiências. E é justamente essa conexão que transforma marcas comuns em marcas verdadeiramente amadas. E a gente tem as nossas marcas do coração, não é? A gente tem aquelas da nossa preferência. E quem vai falar sobre esse tema é a Beatriz Guarese. Ela é fundadora da plataforma Beats to Brands, palestrante TEDx e uma das principais vozes do marketing e branding no Brasil. Então, vou pedir aplausos de vocês, por favor, para a gente receber a Beatriz aqui com muita animação. Beatriz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O seu microfone você escolhe qualquer, tem uma garrafinha de água para você. Muito obrigada. E o seu passador. Fica à vontade. Precisando, estamos por aqui. Eu sei que a plateia está aqui ansiosa para o seu conteúdo. Boa apresentação para você. Obrigada. Oi, gente, essa coisa do fone de ouvido tem que falar com a pessoa que está aqui, mas tem que falar por aqui, né? Vamos lá, chegamos? Deixa eu ver se eles só colocam para mim os meus slides. É sua? Não. Preciso só da minha... Eu ia falar, caso alguém... Pois não, o que você precisa? Apresentação. Peraí que a gente já resolve. Passa para frente um pouquinho, não tá passando? Não. Então, pera que a gente vai resolver. Tem um rapaz chamado Super Lucas, que é o nosso produtor. Enquanto você vai dando as boas-vindas, eu vou resolver isso para você. Peraí. Então, tá bom. Gente, normalmente isso seria uma coisa super sussa, assim. A gente tá aqui, espera o slide. Que chegou. Que bom. Mas, agora... Obrigada, querida. Agora que vocês estão de fone de ouvido, eu fico pensando, não, por favor, não troquem de canal. É bem rapidinho. Gente, boa tarde. Essa palestra de fone é um negócio muito confuso para quem tá aqui em cima. Então, o meu pedido para vocês especial hoje é, se normalmente vocês são uma plateia mais passiva, eu tô aqui e tal, hoje vocês têm que dar tudo de vocês no estou assistindo. Sabe assim? Estou assistindo. Porque daí a gente, obrigada. Isso, pode levantar a mão, pode fazer joinha, entendeu? Esse momento é de vocês. Porque pra gente que tá aqui é muito mais fácil. E eu, como vocês podem ver, gosto de conversar. Tanto que essa palestra, assim como várias das minhas palestras, mas essa em especial, ela começa com uma pergunta que não precisa responder para mim, tá tudo certo, responde aí no silênciozinho do seu fone de ouvido, mas pensa para mim, por gentileza, na última coisa que você comprou, qualquer coisa, a última coisa que você comprou e por que que você comprou aquilo. Só pensa. Eu tô olhando para vocês, para as pessoas que estão assim, interagindo comigo, muito obrigada. Pensando que, cara, às vezes a pessoa comprou porque estava barato, comprou porque estava precisando, comprou porque o anterior tinha acabado, comprou porque alguém pediu, porque tinha uma ocasião específica. A gente é muito bom de achar várias justificativas para as coisas que a gente compra o tempo inteiro. Só que se a gente for realmente sincero com a gente mesmo e uns com os outros, muito do que a gente compra é simplesmente injustificável. E eu poderia estar falando de mim, essa poderia ser uma palestra 100% autobiográfica, não fosse pelas redes sociais. Onde a gente começa a ver pessoas que compram, eu amo essa garota, compra um pudim para comer sozinha. Só. É isso. Julgo, não julgo. Aí tem a pessoa que comprou a bolacha ou o biscoito, enfim, que estava famosa no Threads. Eu não uso Threads, gente, eu nunca vi essa bolacha na minha vida. Mas aparentemente ela estava tão famosa que a pessoa saiu da casa dela e foi comprar, e se felicidade tivesse recheio, provavelmente seria isso. Agora o que eu quero? Eu quero comprar essa bolacha. Por favor, me dê a referência. Tem a pessoa que compra por curiosidade. Essa eu gostei, achei sincera. Comprei por curiosidade, gostei. Do quê? Do perfume do Cebolinha. Que eu não sei quantas pessoas já de fato compraram, mas a curiosidade eu sempre tive, dos perfumes da Turma da Mônica. Uma das melhores estratégias de marketing, não sei se vocês já usaram, melhores estratégias de marketing do Brasil de todos os tempos é Turma da Mônica. Porque a Turma da Mônica jamais te faria mal. Ela jamais te venderia algo ruim. Que mais? E essa pessoa, comprei pra fazer tec-tec e irritar minha namorada. Comprar pra irritar os outros também é muito bom. Bastante gente faz. E aí tem a pessoa que eu acho que representa, assim, todas as compras racionais ou irracionais, talvez todas as compras possíveis, que sei lá como eu vou pagar, mas eu comprei. É isso.
Eu gosto de pensar em por que a gente compra o que a gente compra, antes de mais nada, numa palestra para falar de construção de marca, porque a gente passa muito tempo fazendo essa pergunta em relação ao nosso consumidor. Aquela pessoa lá, por que ela compra o meu produto? E a gente se enche de argumento racional. Não, ela compra porque ele é 25% superior nesse elemento aqui. Ela compra porque ele é 25 centavos mais barato. Ela compra porque tem um cupom de 25% off. E assim a gente vai enchendo uma relação que é totalmente irracional de racionalidade. E depois a gente reclama que as pessoas não estão se conectando com a gente. Ora, veja só. A gente vive num mundo em que é isso, as compras são muito mais espontâneas e mais irracionais do que a gente gostaria. Eu podia botar uma série de exemplos na tela, o meu favorito dos últimos tempos é esse aqui. O tamanho das filas e do frenesi e do fuzuê em diferentes cidades do mundo, em diferentes plataformas, original, falsificado, Shopee, Camelô, o nome que vocês quiserem dar, o lugar onde vocês encontraram isso aqui. Surreal. Surreal. Obrigado, minha plateia participativa, que tem gente que tá assim, ó, indignado. Porque sim, como é que a gente vai justificar racionalmente o frenesi que é isso aqui? Bom, vamos pelo menos tentar um pouquinho. Porque a gente tá aqui brincando, rindo, falando de coisas nada a ver que as pessoas compram, mas a gente tá falando de dinheiro de verdade, né? A gente tá falando de consumo de verdade. A gente está falando do resultado final de todo esse trabalho de comunicação que a gente faz, que começa nessa feira e se estende para um monte de lugares e contextos diferentes. Como que se traduz, então, essa irracionalidade? Como que se entra nesse jogo? Bom, o primeiro passo foi tirar vocês, de fato, do racional das coisas. E eu falo isso, de novo, poderia ser uma palestra 100% autobiográfica, mas como uma pessoa que trabalha com marcas há mais de 10 anos, eu hoje criei minha própria marca, que é uma plataforma de conteúdo para falar com outros profissionais de marketing e comunicação, a Bits2 Brands. E eu estou imersa, gente, nesse universo de marcas pequenas, marcas grandes, startups, consultoria para tudo que vocês puderem imaginar. E eu provo, juro por Deus para vocês, de pneu de bicicleta até construtora, até financeira, até sim essas marcas mais legais, mais lifestyle que a gente adora. Tudo tem um fundo emocional por trás. Absolutamente tudo. E bom, essa é a minha credencial oficial para falar sobre isso, mas a minha credencial extraoficial para falar sobre isso, antes da gente continuar, é essa aqui. Eu tenho uma relação completamente irracional com essa marca. Completamente. Se fosse para fazer sentido mesmo, lógico e financeiro, da quantidade de dinheiro que eu já gastei no Starbucks, vocês iam chorar agora, todo mundo assim, deprimido à minha volta. Porque eu sou, provavelmente, a pessoa que vocês vão conhecer que mais consome Starbucks e não toma café. Essa é o meu grande plot twist, assim, a minha grande racionalidade. Eu tenho uma coisa, bom, vamos lá. Eu não tomo café, então a minha cafeína, ela é chá verde. Eu tenho, outras fontes. Eu tomo muito chá. Eu descobri esse chá, que é um chá gelado, um drinkzinho, não sei o quê, que me acorda e me ajuda a ser produtiva. E eu tenho essa coisa que todo lugar do mundo para onde eu vou, que tem um Starbucks, eu provo a receita local de chá gelado. Tem uns que tem pêssego, tem uns que tem limão, tem uns que tem... Enfim. E esse é o meu ritualzinho comigo mesma nas minhas redes sociais. Precisa fazer sentido para mais alguém? Não precisa. Mas olha como a gente fica tentando justificar o tempo inteiro. A gente fica tentando justificar o tempo inteiro. Isso não é uma exclusividade minha, porque a gente está sempre, 100% do tempo, fazendo decisões lógicas, buscando razão lógica para decisões que são emocionais. Sabe aquela coisa de, no fundo, você sabe, e aí você decide uma coisa, você escolhe uma coisa, e depois você fica tentando arrumar justificativa? Isso é do momentinho delícia do docinho pós-almoço que tá ali na fila do caixa e hoje eu tô tão cansada, eu acho que eu quero um docinho, até o carro que você dirige, a casa que você mora, o pacote de viagem que você vai fazer nas férias. São das maiores, mais complexas, mais caras compras até as mini compras. Agora estão super na moda, né? Essa economia da recompensa, da gente ficar de docinho e agradinho aqui e ali, para não gastar tanto dinheiro, mas para dar aquela injeção de dopamina.
E por isso, nesse contexto, que o nosso trabalho, construindo marca, falando com as pessoas, comunicando o produto, é, sim, lógico, racionalizar, porque a gente precisa ser estratégico, a gente precisa ser super intencional. Eu não vou falar de qualquer jeito, eu vou entender quem é meu público, eu vou entender qual que é o melhor canal para mim, onde que está dando mais resultado, sim, onde que o meu orçamento de mídia está fazendo mais sentido, se faz sentido estar anunciando aqui ou não. Tudo isso é o racional do nosso trabalho. E aí a gente estuda, a gente conversa, a gente se gradua, a gente usa inteligência artificial hoje em dia, a gente está sempre aprendendo. Só que o resultado final do nosso trabalho, quando ele é bem feito, bem combinado, bem executado, quando ele é criativo, quando ele tem da gente e dos outros ali, é, de fato, despertar nas pessoas esse lugar de irracionalidade. Eu não sei nem por que eu comprei. Ou comprei porque eu queria, comprei porque eu sonhava, comprei porque eu mereço, comprei porque depois vou dar um jeito de pagar. É assim que a gente quer se relacionar com as pessoas. Seja vendendo um produto de R$25, seja vendendo um produto de 250, de 2,5 milhões de reais. Essa que é a mágica que a gente vai tentar fazer um pouquinho de sentido hoje. Indo para os livros, e para os estudos, e para o branding mesmo, o que é isso, como é que se faz e tal, o jeito mais fácil e simples e direto, e não se deixem levar por o quão fácil e simples e direto é isso, que é bem mais difícil de executar do que parece. O jeito mais fácil de explicar é esse aqui. Esse framework vem de um livro chamado Love Marks, um livro que foi escrito talvez 20 anos atrás, que explora a relação de amor que as pessoas têm com as marcas. E ele faz uma tentativa de desenhar, então literalmente desenhar. Existem duas réguas, a régua do amor e a régua do respeito. E é nesse contexto que absolutamente tudo que você compra, todas as marcas à nossa volta, se constroem, se elaboram. Bia, como assim? Pensem na régua do amor, nessa linha reta que vai até o infinito, como tudo aquilo que é de fato intangível e emocional mesmo. Eu engajo com essa marca, eu conheço essa marca, eu prefiro essa marca me representa de alguma forma. Todas essas coisas mais abstratas, mas que a gente tem sim uma imensa relação com várias marcas diferentes. Isso aqui é o amor, é o sentimental, é aquilo que a gente está sempre querendo despertar. Só que existe uma outra linha que se cruza, que é a do respeito. E respeito fala de fato sobre aquilo que é racional. É a relevância daquele produto, ou seja, para que isso serve? Vocês iam ficar muito impressionados com a quantidade de gente construindo marcas muito legais e muito descoladas nas redes sociais. E na hora de responder para que isso serve, não sabe. Se você não sabe, a pessoa também não tem obrigação de saber. Para que isso serve, se isso está cumprindo bem o seu papel, se uma vez que isso é útil para mim e cumpre o seu papel, se eu posso pagar, porque não adianta também a gente viver no lindo mundo do meu produto é premium e ninguém consegue comprar, se a experiência valeu a pena, se o serviço de fato é aquilo que eu esperava para além de um produto, para além daquele benefício. Então, toda a marca acontece nesse encontro aqui. Eu preciso ter o lado emocional, mas eu também preciso ter o lado racional. Muito óbvio, muito direto ao ponto. Vamos ver um negócio. O que acontece quando uma marca tem muito do lado racional, ou seja, ela tem muito respeito, mas ela tem pouco amor. Ela não consegue se conectar realmente emocionalmente com as pessoas. A gente tem produtos e serviços que a gente consome por obrigação. É quase um relacionamento tóxico. Eu preciso disso aqui, eu entendo que isso é útil na minha vida, mas eu não consigo gostar disso aqui. Inclusive, toda oportunidade que eu tenho, eu reclamo disso aqui. Pensa agora se não tem alguma marca na sua vida que toda oportunidade que você tem de falar mal dela, você fala. Seja uma rede social, seja um Reclame Aqui, seja uma pessoa que estiver parada do seu lado na fila para despachar mala, oi, companhia aérea. Esse tipo de coisa. E aí a gente tem, por outro lado, aí vocês vão pensar, não, Bia, então tá bom, então eu preciso ser uma marca muito amada para que as pessoas falem bem de mim. Mas não dá para ser só falatório, né? Outro aspecto disso são marcas que criam produtos que geram uma conversa absurda, que geram um desejo assim, ó, todo mundo quer comprar aquilo. Só que daí a pessoa vai lá e compra uma vez e ela não entende.
Ou, às vezes, você tem uma coisa que tá todo mundo comprando, todo mundo usando, é a moda do momento, é incrível, é surreal, é maravilhoso. Quando chega na sua vez de comprar, um mês depois, ninguém mais está falando sobre aquilo. Isso é o que acontece quando a gente constrói só o emocional, mas não tem proposta de valor, não tem produto para sustentar. Por isso que a gente tem que estar nesse equilíbrio. Um último exemplo para tangibilizar isso para vocês é as marcas que de fato habitam esses universos. A gente tem, por exemplo, farmácias. Farmácia, companhia aérea, eu botei companhia telefônica. São marcas que 100% das pessoas usam. 100% das pessoas compram. Mas será que gostam? Será que estão, de fato, usando camiseta, postando nas redes sociais? Olha eu aqui na Pague Menos, tirando uma selfie. Acho que não, né? Acho que é um pouco difícil. Só que daí, por outro lado, a gente tem todo esse conjunto de marcas que eu gosto de chamar de Labubu, Body Splash, Morango do Amor. Que cada um, à sua maneira, acaba construindo um mega de um hype. Mas na hora do entender o que é aquilo, para que aquilo serve, não consegue justificar. Exemplo muito rápido, tá? A essa hora, mais ou menos essa hora, junho do ano passado, quem é que comprou um Morango do Amor? Me ajuda, sério. Algumas pessoas aqui nessa sala. Eu não vou nem fazer a pergunta do quantos Morangos do Amor você comprou do ano passado para cá. Porque eu acho que daí ninguém realmente levantaria a mão. Qual que foi o negócio do Morango do Amor? O Morango do Amor é a ilustração perfeita para isso que a gente está falando. Que eu juro que é sério e eu juro que faz diferença para a empresa de vocês, tá? Todo mundo viu esse morango que era a coisa mais legal, mais diferentona, mais a receita maravilhosa do mundo. Tá? Eu preciso experimentar isso aqui. Então, no amor, no engajamento, estava tudo certo. Mas vocês lembram que eu falei de para que isso serve? Quando a gente fala de relevância? O Morango do Amor não conseguiu se posicionar em nenhuma ocasião específica de consumo para ninguém. O Morango do Amor, ele é uma sobremesa pós-almoço? Putz, não, ele é muito pesado. Ele é um lanche da tarde para o café? Putz, mas eu vou sair no meio da tarde, comprar um Morango do Amor e voltar? Ele é um presente, ou seja, ele é uma ocasião especial? Ele é um docinho de festa? Vocês entenderam que não houve nenhuma ocasião de consumo que contemplou de fato? Então não interessa o quanto estava todo mundo falando nas redes sociais, ou o quão bom ele fosse a primeira vez que você provasse. Se não tem relevância, você não vai continuar consumindo. Ah, Bia, então tá. Então, se nesse momento a minha marca está em um lugar ou no outro, ela está fadada a para todo sempre ter que jogar só um tipo de jogo. Não necessariamente. Porque a gente pega, por exemplo, a Pague Menos, que é uma farmácia que está 100% no racional e no respeito. O que a Pague Menos fez ano passado? Patrocinou um festival de música. Porque eu quero sim que alguém entre numa Pague Menos e tire uma selfie. Eu quero sim que um público mais jovem, que se relaciona com outros universos, se relacione com a minha marca de um jeito emocional. Ou, se eu sou o Labubu, se eu sou o Labubu e eu preciso mostrar que eu sou mais que uma modinha passageira, eu preciso continuar oferecendo novidade para as pessoas. Eu preciso fazer collabs, eu preciso fazer parcerias. Isso aqui é o Labubu especial da Copa. Porque a Pop Mart fez uma parceria com a FIFA para fazer uma coleção especial de Labubus. Então o desafio é, será que hoje a minha marca ela está mais pro lado do amor ou ela está mais pro lado do respeito? Entender isso, por que isso está acontecendo? E aí o que eu desenvolvo a partir disso? Porque, no fim, o que a gente quer atingir, toda marca, independente do que ela está vendendo, independente do preço que ela cobra, é esse equilíbrio ideal entre ter muito amor e muito respeito. Conseguir existir na vida das pessoas de forma que você tenha relevância e benefícios claros, mas você também tem storytelling e você tem uma construção emocional. Você tem uma relação emocional. Você não fica só em um lado ou só no outro. Então tá bom. Então agora boa sorte, bom desafio para todos vocês. O que a gente tem visto? E é muito engraçado, tá? Sendo bem sincera com vocês. Eu trouxe essa palestra especificamente para esse evento, que eu acho que hoje o universo do wellness é tranquilamente o universo mais propício para você construir marca no Brasil, tranquilamente, tá? As marcas mais interessantes, porque você tem uma coisa que talvez poucos segmentos tenham. Você consegue ter um momento específico na rotina de alguém e um benefício funcional claro, só que você tem tanto universo para construir marca. Olha em volta nessa feira.
sabe? Ninguém tá aqui com marca chata, eu só vejo neon, eu só vejo cores, eu só vejo personalidade. Só que não dá para se perder em um ou no outro. Por isso que eu trouxe essa palestra. Mas se eu contar para vocês que essa palestra aqui, ela é de 4 anos atrás. Foi em 2022 que eu cheguei nesse livro, cheguei nessa palestra, mas eu pensei, cara, não posso levar uma palestra de 4 anos atrás. Então tudo que vocês vão ver daqui para frente é atualizado para o nosso momento presente, tá? Porque o desafio passa a ser, de fato, Bia, se eu sou uma marca que está muito no amor, mas eu preciso construir mais respeito em 2026, o que eu faço? E aí eu tenho 2 coisas para vocês. A primeira delas, quando a gente fala de construção de marca e quando a gente fala dessa construção de relevância, diferenciação, papel na vida de alguém, antes de mais nada, clareza. Qual que é o seu posicionamento? Como que está o seu visual? Quais mensagens você está passando para garantir que as pessoas estão entendendo, antes de mais nada, que as pessoas estão entendendo o que você vende e para que aquilo serve. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou botar na tela agora uma marca que acho que ninguém aqui nunca viu na vida, tá? Nunca viu na vida. Essa é a marca. Pensa para mim, por favor, o que essa marca vende. Pensa com você mesmo que nós estamos todos de fone de ouvido, ia ficar um caos. Mas, o que essa marca vende? Só pensa. O que eu acho que essa marca vende? Isso aqui é o logo dela, tá? Isso aqui é realmente como ela tá construída. Aqui é a embalagem dela, aqui é o produto. Se você estiver numa farmácia, no supermercado ou no e-commerce, isso aqui é o que você vai ver. O que é que essa marca vende? Aqui é a proposta de valor dela. Ela fala assim, ó, facilita a rotina noturna. O que é que essa marca vende? E aí, por fim, essa é a timeline dela. Essa aqui é uma marca que vende um spray, um aromatizador para o berço do bebê, para ajudar bebês a dormirem melhor à noite. Eu não sei quantos de vocês tinham a resposta completa na cabeça desde a primeira vez que eu mostrei essa marca, mas eu faço esse exercício muitas vezes em muitos lugares. Quando eu mostro só o logo, a galera já começa: colchão, cotonete, colchão, cotonete, relaxante. Todo mundo vai para o mesmo lugar mental. Todo mundo vai para a mesma prateleira do supermercado. E eu acho que é isso que é importante aqui. Para qual prateleira do supermercado as pessoas estão indo quando olham para a marca de vocês? E isso eu estou falando da embalagem, eu estou falando do posicionamento e eu estou falando também da timeline. Porque tem muita marca fazendo 3 coisas diferentes. Uma em cada lugar. E se eu botasse mais lugares, estava fazendo mais coisas diferentes em lugares diferentes também. Ah, Bia, mas então tá bom. Então aqui eu tô vendo uma marca que eu nunca vi na vida. A pessoa precisa, de fato, decifrar o que eu faço. Mas eu sou uma marca que as pessoas já conhecem. Então tá. Então a minha pergunta pra você é: essa sua marca que as pessoas já conhecem, será que elas estão entendendo mesmo a sua principal proposta de valor? Ou será que elas só se acostumaram a ver você por aí e você já virou paisagem? Essa marca aqui, não vou nem fazer quiz. Essa marca aqui vocês conhecem. Todo mundo conhece. Há décadas. Todo mundo conhece essa marca. Gosta, não gosta, compra, não compra, conhece. O que eles descobriram ano passado? Eles descobriram que 42% dos consumidores, ou seja, eu conheço, eu compro. Né? A pessoa está lá no fundo do funil. 42% dos consumidores não sabiam que os produtos dessa marca eram feitos com batatas cultivadas em fazendas. Ou seja, eu compro um saco de batata frita, sabe aquela coisa que a gente faz? Vocês não, porque a gente está numa feira de produto natural. Mas as pessoas lá do outro lado do supermercado, que elas estão na prateleira e elas pensam: eu sei lá o que tem aqui dentro. Se é batata, se não é, se é bacon, se não é, se é churrasco, se não é, mas é um aromatizante do não sei o quê e tá tudo bem. Você compra meio se enganando. A Lay's não queria mais ser uma marca que as pessoas compravam se enganando. Por quê? A batata deles é de verdade. Vem de produtores de batatas locais. E talvez isso seja o que permita que eles falem com esse consumidor, que vocês sabem muito bem.
cada vez mais preocupado com o rótulo, com a origem do alimento. Eu consigo falar com uma pessoa que talvez nem passaria perto da minha prateleira. Só que não estava clara, né, essa mensagem. E aí eles fizeram isso aqui. Aí eles fizeram um rebranding, uma mudança que garantiu que eles continuassem reconhecíveis, porque é isso, é uma marca que tem muitas décadas, a gente não vai simplesmente mudar tudo, mas eles colocaram alguns códigos na comunicação e têm feito campanhas e têm reforçado essa mensagem de que aqui tem batata de verdade. Então, tem uma batata de verdade no saco, que é para não restar dúvidas. E assim vai para todo o restante da comunicação. Por mais que as pessoas já te conheçam, o quão claro está para elas a sua principal proposta de valor, ou o seu diferencial, ou aquilo que vai fazer com que elas olhem de novo para você na prateleira do supermercado. E aí o segundo ponto, que em pleno 2026 não tem como a gente escapar dele, sinto muito. Se você é uma marca que acha que já tem bastante amor, eu sou conhecida, reconhecida, as pessoas gostam de mim, tá tudo certo. O quanto as pessoas sabem que você transmite confiança, credibilidade e autoridade. Especialmente nessa feira, meus amigos. Que às vezes a embalagem é muito linda, é muito colorida, ela te promete 1000 coisas, mas e aí? Ela entrega mesmo? E eu não tô falando só, e assim, não tô citando nomes nem nada, eu sei que todo mundo aqui tá fazendo o trabalho mais responsável que pode. Eu tô falando isso pra vocês porque é o mundo em que a gente vive. Esse bem aqui. Esse em que tem canguru perdendo voo, com passagem na mão, que tem programa de auditório, que na verdade não existe, né? Que de repente eles jogam um bebê, sei lá, pro alto, numa fogueira, e que de repente a Graciane tem uma marca de ovos. Mas opa, ela não tem uma marca de ovos, era tudo uma ação publicitária. E entre o que é IA, o que é publicidade e o que é só mentira mesmo, tá todo mundo meio perdido. De o que é verdade, o que eu posso confiar. Então, a gente tá quase assim, você tá passando pela sua timeline e você dá quase uma parada assim, de opa, mas será isso? Será que é de verdade? Será que tem alguém ganhando alguma coisa com isso? Será que eu posso confiar? O grande desafio das marcas, a partir de agora, mas vocês podem escrever isso que eu tô falando, nos próximos 5 a 10 anos, vai ser desenvolver para si mesma. E aí não é a palestra da Bia, não é o que fulano está fazendo, é para cada negócio quais são os seus símbolos de confiança. O que você vai trazer para você e colocar na embalagem, na comunicação, reforçar em PR, levar para eventos, que vai ser aquele ponto que vai fazer com que as pessoas saibam que podem confiar em você. Então a gente tem, por exemplo, segurança. Muito banco, instituição financeira de tudo quanto é tipo. Tá gastando rios de dinheiro, intervalo do Jornal Nacional. Vocês sabem quanto custa esse lugar? Só para dizer, aqui você não toma golpe. Aqui a gente te ajuda a não tomar golpe. Essa é a mensagem. A gente tem, estamos no top 3 Reclame Aqui. O Reclame Aqui virou um grande balizador de confiança para as pessoas. A gente tem o uso de celebridades. Então você pega grandes nomes conhecidos, reconhecidos. Se esse cara confia, talvez eu possa confiar também. Se esse cara confia, talvez eu possa confiar também. Ou não, mas aí cada um com seu critério. Aí a gente tem a presença dos fundadores. Cara, isso está cada vez mais comum. Acho que especialmente também as marcas onde a gente está aqui, né, nesse lugar. Essa pessoa criou essa marca, ela consome, ela mostra todo dia que ela está usando a própria marca. Ela está botando a cara nos stories, ela está falando daquele lançamento de produto. Que eu posso confiar nela de alguma forma. Loja física. Todo mundo acha, o varejo físico morreu, não sei o quê. Às vezes a loja física não vai ser a sua campeã de faturamento. Ela não vai ter uma fila quilométrica na porta. Nós não estamos mais nos shoppings dos anos 90, não estamos. Tá tudo certo. Agora, tem uma coisa, gente, que ela é quase primitiva no nosso cérebro. Se eu vejo no mundo real é porque existe. Sabe? É puro e simples. Se eu vejo no mundo real é porque aquilo existe. E por essas e outras a gente continua investindo em mídia out of home e muita marca que era só digital e está super bem no digital, pega um pouco desse orçamento e abre que seja um quiosque. Mas as pessoas têm que passar por ali e saber que eu existo. 150 anos de história, então eu não sou uma marca que chegou ontem, eu estou aqui inclusive desde os tempos do Imperador, como é o caso da Granado, uma collab. Eu não sou a marca baratinha, eu tenho tanta qualidade de produto que uma das maiores casas de luxo do mundo
olha para mim e quer fazer uma parceria comigo. E claro, você ter uma causa. Você olhar para uma questão e dizer, tá comigo, conscientizar e informar as pessoas em relação a isso. E aí você tira as pessoas de uma lógica só de esse produto é bom ou não é, pra eu confio nessa marca. Que é o que aconteceu aqui, né? Não sei se vocês viram isso. Eu acho que o vídeo tá sem volume. Não sei se tem alguém me ouvindo lá. Não? Vocês não ouvem, né? Deixa eu ver se alguém dá um oi pra mim. Tá sem... Ah, obrigada. Me fizeram o sinal universal de tá tudo bem, que é assim. Ainda não. Não, tá sem áudio. Vamos ver. Não? Não vai rolar? Ah, tá. Pera aí, deixa eu voltar. Vou passar de novo. Tá bom. Vocês não ouvem, né? Só pra eu saber. Tá bom. Nesse não tem problema, mas tem um depois que eu gostaria muito que vocês ouvissem. Então vamos ver se a gente consegue corrigir. Gente, não mudem de canal, tá? Por favor. Estamos trabalhando para entregar Estamos trabalhando para entregar a melhor experiência audiovisual para vocês. Não troquem de canal. Acho que não vai rolar. Rolou! Yes! Então tá, a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou passar isso aqui mais uma vez, mas vocês entendem que... Peraí. Perdi meu passador. Boa. Gente, eu só perdi meu passador agora. Eu acho que se vocês passarem, agora eu consigo. Só passa um pra mim. Ah, boa. Voltamos. Bom, fechando esse ponto. Meninas estão sendo expostas a conteúdo de skincare. Se eu quero que as pessoas confiem em mim, eu não posso ficar fingindo que isso não é problema meu. Mas, já antecipando aqui, quando a gente fala, então, se eu já acho que eu tenho muito amor... Se eu já acho que eu tenho muito amor e eu preciso desenvolver respeito, clareza e confiança, provavelmente as suas oportunidades estão aí. Mas, se vocês estão sentados nessa cadeira agora e pensando, não, Bia, eu acho que respeito não é um problema, eu acho que a gente tem um baita de um produto na mão. O que a gente não está conseguindo é engajar as pessoas. Então, a gente precisa pensar um pouquinho em amor. E aí eu tenho 2 palavras para vocês antes da gente fechar. Primeira, comunidade. E, nossa, se eu tivesse, assim, ó, uma palavra que eu acho que vocês, no segmento de vocês, com as marcas de vocês, já ouviram 1000 vezes nos últimos anos, em palestra, em artigo, em ChatGPT, seja o que for, é essa. Não sei de quantos jeitos ela está sendo explicada e também não sei o quanto ela está ajudando. Quero tentar fazer de um jeito produtivo aqui. Quando a gente fala em comunidade, a gente está falando de marcas que são ponto de encontro e inspiração para um grupo de pessoas. Então, basicamente, tem muita marca fazendo isso aqui, achando que está construindo comunidade. Ah, eu tenho as pessoas aqui, eu reúno elas, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu mando ofertas, eu sou muito próximo dos meus clientes. Se você é próximo dos seus clientes, ótimo. O quão próximos eles são uns dos outros. Esse é o jogo que a gente está jogando agora. Uma pessoa que consome o seu produto e outra pessoa que consome o seu produto nunca se viram na vida delas. Elas provavelmente têm alguma coisa em comum. Como que você está facilitando isso? E assim,
tô aqui ensinando o padre a rezar a missa, porque quando a gente tá falando de wellness, é o segmento que mais tem reunido as pessoas. Acho que é uma corrida de rua por dia, se a gente pensar em cidades do Brasil, todo mundo correndo para patrocinar, para estar na bolsinha. O que é lindo, é maravilhoso. Aqui você pega um monte de gente de todas as idades, de todos os contextos. Quando começa a ficar comum, qual que é o desafio? Se diferenciar. E aí, quando a gente pensa em comunidade, quanto mais específico, mais nichado, talvez maior seja a oportunidade. Porque mesmo pensando, por exemplo, em corridas de rua, você pensa em centenas de milhares de pessoas correndo por uma cidade, é uma coisa. Agora, fazer 5 ou 10K pode ser muito mais difícil, por exemplo, para uma mulher que é mãe, do que para uma adolescente que não é. Fazer 5 ou 10K pode ser um desafio diferente para a pessoa que é 50 a mais do que para a pessoa que não é. Com qual desses, pensando em vários subgrupos que podem estar correndo a mesma maratona, eu não preciso estar falando com todos eles. Com quais eu escolho falar, e escolho representar, e escolho inspirar. E isso a gente tem as marcas de luxo, as maiores marcas do mundo, pensando também em como é que eu posso puxar outros tipos de assunto com as pessoas. Talvez a pessoa do wellness, ela tá meio cansada de falar de dieta. Ela tá meio cansada de falar de exercício. É dieta, exercício, tudo, o tempo inteiro na cabeça dela. Que livros que ela está lendo, que filmes que ela está assistindo, que atividades analógicas ela está buscando, que tipo de desenvolvimento pessoal ela quer para além desse pensamento corpo. Isso são todas oportunidades para a gente também, quando a gente pensa em comunidade como grupo de pessoas que tem algo em comum e eu quero participar daquela conversa. E não como grupo de consumidores para quem eu quero ficar mandando ofertas especiais por WhatsApp. Isso aí é legal, mas é outra coisa. Por fim, conexão emocional. Muita marca tem produtos maravilhosos, mas não consegue se conectar com as pessoas. Porque quando a gente está falando de conexão emocional, a gente está falando de aproximar a nossa mensagem e garantir atenção em meio ao caos de informação. O que faz com que a gente se conecte, seja os primeiros 3 segundos de um conteúdo, e todo mundo que é criador de conteúdo sabe disso, é despertar algum tipo de emoção. Façam esse exercício. A próxima vez que vocês virem algo viralizado, cara, chegou pra mim um negócio aqui, tem 1 milhão de likes ou 1 milhão de views. Aposto com vocês. Ou é emocionante, ou é muito engraçado, ou deixou um monte de gente indignada. Essas são geralmente as emoções para onde a gente vai. Porque para que uma mensagem se espalhe, ela precisa ser compartilhável. É só o jogo que a gente está jogando, não tem juízo de valor aqui. Para que essa mensagem seja compartilhável, ela precisa despertar algum tipo de emoção. Mesmo que a gente esteja falando de algo muito sério. E aí aqui eu peguei o universo da saúde para dar esse exemplo para vocês. Deixa eu ver se o áudio vai rolar. Estamos ao vivo aqui Rolou. com as artérias super entupidas de LDL, mais conhecida por colesterol ruim, e nenhum sangue está conseguindo passar. O que você está achando deste congestionamento, cidadão? Eu tô achando muito bom. Tá falando sério? Pô, claro que não, né, meu? A via tá entupida de LDL, não dá pra andar. Isso aqui tá parecendo São Paulo, 6 horas da tarde. Eu preciso levar esse oxigênio aqui e um pouco de glicose lá pro coração. E ainda tem que voltar lá no pulmão pra pegar outro passageiro. E você é o... Oxygerson. Oi, mãe. Oxygerson. Essas artérias sempre foram entupidas assim? Não. Esses LDL veio chegando de pouco em pouco, né? Aí é bloqueando uma via aqui, outra ali e tal. Ele dá um jeitinho de passar, mas hoje tá bem difícil, viu? Eu acho que é melhor procurar um médico urgente aí. É isso então, pessoal. Direto das artérias, provavelmente essa foi a nossa última reportagem. E fica o aviso, cuide do seu coração e faça exames regularmente. Melhor procurar ajuda médica logo, pois estamos lidando com o vilão do coração. Cara, é isso. Se dá pra falar de colesterol e de entupimento de artéria de um jeito menos chato, eu tenho certeza absoluta que o assunto que vocês têm pra falar em relação com as pessoas dá pra ser falado de um jeito menos chato. Certeza absoluta. É só a gente sair um pouco da caixa, é só a gente pensar qual emoção a gente quer despertar. É só a gente pensar realmente naquela pessoa como uma pessoa que, de novo, tá fazendo aquela escolha, tá comprando aquela coisa menos pelo racional, mas mais pelo emocional. E o que tá nesse universo? E de que formas a gente consegue se relacionar? O que mais tem na timeline daquela pessoa que não é só produto, que não é só marketing, que não é só carrossel? E como é que eu fico mais próximo disso? E quando a gente fala de conexão emocional, e eu preciso gerar algum tipo de lembrança, eu preciso me conectar com aquela pessoa para além do que eu estou vendendo,
mesmo que seja uma coisa chata, mas também mesmo que seja uma coisa nova. E eu sei que esse é um grande desafio para muitas das marcas de vocês. Eu estou apresentando uma coisa que não existia. Eu preciso traduzir um monte de funcionalidade que as pessoas nunca ouviram falar. Essa marca também precisava. E aí, olha o que ela fez. Eu não sei se dá para aumentar o volume um pouco. Não? Eu preciso aumentar no fone. This is where we come from. These matching suits are looking pretty dumb. Falling down the photo rabbit hole. Is it my hair or just a ramen bowl? Oh my eyes. Every memory regretting all my hairstyles. If you wove it all together, it would go for miles. It's hard to braid it, time to shave it. Goodbye. Every memory we never have to look for. They no longer have to spread out on the bedroom floor. It's time to say it, gotta say it. Good times, good times. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. Every time I do it makes me. Eu trouxe o Google Fotos, mas eu podia ter trazido o Canva. Eu podia ter trazido algumas marcas que entenderam que quando eu tenho uma inovação para apresentar para as pessoas, inovação geralmente dá medo. A gente rejeita aquilo que a gente não conhece. Então o jeito mais fácil de eu fazer uma mensagem de um produto de inovação chegar até alguém é pegar algo que é extremamente familiar. Quanto mais familiar é aquilo e quanto mais criativa é a maneira com que eu conecto essas coisas, maior a probabilidade das pessoas entenderem aquilo. E aí, acho que é um dos meus últimos slides, mas eu adoro trazer, porque quando a gente fala de gerar conexão emocional, e é o meu insight final para vocês aqui, que é, as pessoas acham que criar conexão emocional, e quando eu falo de amor, e de respeito, e de emoção, e de irracionalidade, todo mundo pensa, ela vem a romântica, ai, que coisa de menina, ai, que não sei o quê, como se fosse tudo amor e abracinho. Tem uma série de emoções possíveis pra gente ativar. Confiança é emoção, sentir firmeza é emoção, medo é emoção, angústia é emoção, vergonha é emoção. Existe uma série de emoções diferentes possíveis. O que a gente tem que ser é cada vez mais intencional em relação ao que a gente acha que as pessoas estão sentindo, comprovar isso, conversar com elas. E aí, como é que eu me coloco, seja dentro desse sentimento, seja como antídoto a esse sentimento. Aí a gente consegue navegar nesses dois universos no equilíbrio ideal entre, de fato, o amor e o respeito. Que são essas marcas que eu entendo, mas eu não só entendo, eu confio. Eu não só entendo e confio como elas me representam, e elas não só me representam, como elas estão constantemente me emocionando de alguma forma. Isso é o que a gente tem que construir se a gente quer, de fato, ser amado e escolhido pelas pessoas cada vez mais. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer.